Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é a professora Aline de Música e na aula de hoje nós vamos falar sobre os elementos musicais. Vamos lá? Existem 4 elementos que você precisa saber para poder fazer música. E esses elementos são o som, o ritmo, a melodia e a harmonia. As notas são os sons musicais. E numa outra aulinha que eu postei para vocês, nós falamos e aprendemos as 7 notas musicais naturais. Vamos relembrar? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Muito bem. O som divide-se em 4 partes, ou 4 propriedades. Nós vamos falar um pouquinho sobre elas hoje. A primeira propriedade que nós vamos aprender do som é a altura. Ok. A altura do som, algumas vezes, é confundida entre as pessoas. Algumas pessoas acreditam tratar-se de volume, porém, não é isso dentro da música. A altura do som dentro da música refere-se ao som ser mais grave, médio ou agudo. Eu tenho aqui na minha bancada um instrumento chamado xilofone. Eu vou tocar para vocês no xilofone o som mais grave que ele tiver. Aqui nessa região central, um som médio. E aqui nessa região aqui do término praticamente do xilofone, um som mais agudo que ele tiver, para que você possa compreender do que nós estamos falando. Vamos lá então? Grave. Médio, agudo, grave, médio, agudo. Ok, próxima propriedade do som é a duração. Bom, a duração é o tempo do som. O tempo que ele leva desde o momento em que ele inicia até o momento em que ele termina. Então, quando você toca um som, o tempo em que ele permanece audível é a duração do som, tá certo? Isso daí é super fácil, é bem prático de ser compreendido. Vamos lá, próxima propriedade então é a intensidade. Intensidade do som é a força do som. É quando o som ele é mais forte ou mais fraquinho, ou médio também, tá certo? Então eu vou também exemplificar para vocês aqui no nosso xilofone para que vocês possam compreender. Vou tocar dessa vez a mesma nota, certo? Agora eu não vou tocar em alturas diferentes. Agora eu vou tocar a mesma nota, sendo que eu vou colocar mais força ou menos força para que a intensidade do som fique diferente para você que está em casa, para que você possa compreender, tá certo? Então, primeiro agora eu vou tocar ele um pouquinho mais fraco. Vou colocar menos intensidade, menos força, tá bom? Vamos ouvir então? Intensidade fraca. Agora, intensidade forte, mais força. Isso significa intensidade do som. Quando um som ele é mais forte ou quando um som ele é mais fraco. É a força que nós utilizamos para produzir esse som ou que o instrumento utiliza para produzir esse som, ok? Que pode ser tanto no instrumento ou como na voz, beleza? Próxima propriedade então do som é o timbre. Timbre é a característica do som que nos permite diferenciar um instrumento do outro ou uma voz da outra. Ele é como a identidade do som ou como a digital do som, por exemplo. Então, cada instrumento musical ele produz um modo de vibração próprio, né? E isso nos permite identificar, por exemplo, quando é um som de um piano, quando é um som de um instrumento de corda, por exemplo, um violão, que não produz o mesmo som, por exemplo, que um outro instrumento de corda como o violino, eles possuem timbres diferentes. É uma característica, é uma identidade,
certo? Uma digital do som. Então, cada instrumento tem a sua característica própria, o seu timbre próprio, assim como as nossas vozes também, certo? Uma voz ela pode até ser parecida com a outra, porém nunca será igual, nunca será idêntica. Todo mundo tem uma voz particular, todo mundo tem uma voz única, tá certo? Então a sua voz ela também tem um timbre diferente da voz do seu colega, do seu familiar, enfim, tá certo? Pode ser parecido, mas nunca será igual, tá bom? Então a gente pode diferenciar uma voz da outra, um instrumento do outro, através do timbre, ok? Então vamos relembrar, nós estamos falando sobre os 4 elementos musicais: som, ritmo, melodia e harmonia. E nessa aula nós acabamos de aprender sobre as 4 propriedades do som, certo? Que são a altura, a duração, a intensidade e o timbre, ok? Agora vamos falar então sobre o outro elemento musical. Falamos do som, vamos falar agora sobre a melodia. A melodia, ela é uma sucessão de sons, ou seja, são sons que acontecem sucessivamente, um após o outro. Agora, harmonia. A harmonia é quando os sons eles são tocados simultaneamente, tocados ou cantados, ok? Então, são sons que acontecem ao mesmo tempo. A melodia, como nós dissemos, é um som após o outro, tá certo? É uma sequência de sons. A harmonia são sons tocados ao mesmo tempo ou cantados ao mesmo tempo. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Vamos lá então. Vou pegar uma melodia aqui, por exemplo, já que a gente está entrando aí no segundo trimestre, que dentro do nosso planejamento anual é o momento em que a gente começa a falar sobre o ritmo de forró, né? Então vou pegar aqui uma música muito conhecida que é a Asa Branca, e aí eu vou tocar aqui o pedacinho, o primeiro trechinho da melodia dela, ok? Vamos lá assim, ó. Eu bati uma notinha após a outra. Isso é a melodia, ok? Sons sucessivos. Agora nós vamos falar sobre a harmonia, ok? Então a harmonia são sons que acontecem ao mesmo tempo. Eu vou tocar aqui 2 notas ao mesmo tempo, vou escolher o dó e o mi, tá? Dó, mi. Agora eu vou tocar as 2 juntas para formar uma harmonia. Novamente, escute o som delas isoladamente. Vamos lá, uma de cada vez. Dó, mi. Agora as 2 juntas formando uma harmonia. Dó e mi ao mesmo tempo. Vamos então ao último elemento musical, o ritmo. O ritmo ele tem a ver com o tempo, né? Ou a duração dos sons, ou a duração das notas dentro de uma pulsação, certo? Então, algumas pessoas elas fazem uma certa confusão em relação ao ritmo. Já ouviu alguém dizer assim, ó, aumenta o ritmo? Alguém já ouviu falar assim? Alguém falar assim? Ei, aumenta o ritmo da música. Na verdade, quando alguém fala dessa forma, né, ela não está se referindo ao ritmo, porque o termo correto seria aumentar o andamento, aumentar a velocidade. Porque um ritmo, na verdade, ele pode ter andamentos, ou no caso, o sinônimo aí seria velocidade, diferente. Vamos falar, por exemplo, de ritmos que vocês conhecem. Samba, forró, rock, né? São ritmos, ok? E a gente pode encontrar, por exemplo, rock mais lento ou rock mais rápido, certo?
com andamentos diferentes, né? Velocidades diferentes. Forró um pouco mais lento, um pouco mais rápido, um samba um pouco mais lento, um pouco mais rápido. Então é o ritmo de samba com um andamento, né? A velocidade mais lenta ou mais rápido. Por exemplo, vamos pegar um samba dessa forma assim, ó. Samba, beleza? Agora ele tá num andamento um pouco mais lento. Agora eu vou aumentar o andamento do ritmo, aumentar a velocidade desse ritmo, samba. Vamos lá então? Nós aumentamos o andamento ou a velocidade do ritmo samba, tá certo? Então, na verdade, se a gente for tentar compreender um pouquinho melhor o ritmo, ele é a duração dos sons ou das notas executadas dentro de uma pulsação, tá? E a pulsação da música vai ser uma outra aula. Eu vou explicar para vocês numa outra aula sobre pulsação, sobre compasso. Aí a gente vai falar, porque são muitos detalhes e não daria para fazer tudo nesse vídeo, tá certo? Então, numa próxima aula eu explico para vocês um pouquinho melhor sobre a pulsação, sobre compassos, ok? E até falo um pouco melhor sobre o andamento, sobre a velocidade, porque tá tudo englobado, tá certo? É tudo misturadinho aí, ok? Então, essa foi a aulinha de hoje. Vamos só relembrar rapidinho? Vamos lá? Então, nós falamos sobre os 4 elementos musicais. Quais são eles? Quem lembra aí? Chama aí pela memória. Vamos lá. 4 elementos musicais: som, ritmo, melodia e harmonia. Falamos sobre as propriedades do som. Dividimos ela em 4 partes também, né? Intensidade, altura, duração e timbre, ok? Essa foi a aulinha de hoje, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula temos mais informações sobre música para você e nós vamos ter mais conhecimento, mais atividades divertidas, tá bom? Um beijo grande para vocês, se cuidem e até a próxima!